O que é física quântica? Física quântica é uma área da ciência que explica para nós como que os átomos, moléculas se comportam. Todo esse mundo infinitesimal, esse mundo microscópico, como é que ele se comporta, se organiza, como é que essas partículas estão ali constituindo os átomos. Então a física quântica, ela explica para nós sobre a energia, ela nos ensina os comportamentos, os estados de energia que existem nesta matéria. E como que tudo isso aconteceu, gente? Vamos lá, para você poder entender o que tem a ver com a sua vida, a física quântica. Primeiro, nessas partículas, por enquanto falo partícula, mas na verdade a física quântica apresenta que tudo aqui que existe é onda. Então você está vendo aqui a minha roupa, você está vendo os objetos que estão aí próximos a você, daí onde você está assistindo agora. Tudo isso é formado por átomos e átomos são energia. Átomos são ondas vibracionais. Max Planck, no início do século XX, e Albert Einstein, eles inauguram a física quântica. Como assim? Eles eram pesquisadores que pensavam fora da caixa, porque naquele tempo os físicos achavam que não tinha mais nada para descobrir na física. Que tinham, obviamente, algumas perguntas sem respostas, mas que em algum momento o eletromagnetismo iria responder, ou algumas outras áreas que existiam naquela época. Até que o Planck e o Einstein, eles, por experimentos, comprovam para nós que a luz, ela é constituída por partículas de energia. Partículas de energia que nós chamamos de fótons. Então, a grande descoberta deles, que deu origem à física quântica, e vamos entender por que quântica, foi que eles descobrem que existem pacotes e existem quantidades discretas de energia para cada cor de luz, para cada cor de onda eletromagnética. Inclusive infravermelho, espectro visível, que vai do vermelho até o violeta, ultravioleta e assim por diante, são pacotes discretos de energia. Então, por isso, e quantidade de energia, no latim é quantum. Quantum é quantidade. Então, física quântica, né? Quantum physics é a física que estuda essa parte da energia quantizada da matéria. Energia definida, bem definida. Então, quantum é quantidade. Quanta são quantidades. Então, por isso, a física quântica, Quantum Physics, é a física que estuda as quantidades discretas de energia que constituem a matéria. E com isso, gente, sabe o que acontece? Chega uma luz verde na sua retina. Bom, o que chegou na sua retina? Até então, vamos voltar para o século XX. Ondas eletromagnéticas de frequência que decodificamos como verde. Para Einstein e para Planck, está chegando na sua retina o quê? Fótons. Fótons. Partículas de energia que constituem a luz. E cada uma dessas partículas de energia sensibiliza uma molécula dentro dos seus olhos, e aí com isso ocorre todo o desencadeamento da informação biológica para nós. Mas o Einstein, ele comprovou isso através de um experimento conhecido como efeito fotoelétrico. E ele, por esse experimento é tão fantástico que deu origem ao seu controle remoto da TV. Quando você aperta o botão do controle remoto, sem fio, obviamente, né? E muda de canal, cara, do controle remoto da sua TV, sai fótons infravermelhos, ou seja, são invisíveis, estão com frequência abaixo da frequência da luz vermelha, portanto nós não enxergamos, porque nosso olho só enxerga da frequência do vermelho ou violeta. Então, fótons infravermelhos são fótons com energia, e aí você vai acostumando com o termo energia agora, energia inferior ao vermelho. E então esses fótons saem do controle remoto e atingem o receptor da sua TV. E lá esses fótons, ou seja, essa energia, tá? Esses pacotes de energias, eles vão reagir, ou seja, quanticamente com aquelas moléculas do receptor, e desencadeia elétrons, formação de corrente elétrica ali e toda a codificação eletrônica para saber que canal que é, não é? Aí vem a eletrônica digital a partir disso. Essas descobertas deram a base de origem da tecnologia que está aí nas suas mãos agora. Seu celular, seu smartphone, seu computador é pura física quântica aplicada. Porque em 1920 aproximadamente, nessa época, surge a mecânica quântica, que é a área que estuda o movimento dessas partículas infinitesimais. A mecânica quântica, ela faz parte da física quântica, então é uma área da física quântica. E ela estuda o movimento. Então o que acontece? Vamos entender um pouco sobre isso, a questão do movimento. Por que a mecânica quântica é importante na sua vida agora? Porque ela explica um fenômeno muito interessante. 3, para ser mais sincero. Conforme a energia que você emite nele, esse é o primeiro fenômeno, emite uma energia,
ele assume, ele absorve essa energia e vai para o estado excitado. Isso aí é o colapso quântico. É quando o átomo recebe energia e se altera na sua constituição, na sua formação. Os elétrons vão ter uma maior probabilidade de estar numa região ou menor em outra, e com isso, mas ele está em vários lugares simultaneamente. Você pode ter vários tipos de colapsos quânticos para um átomo. O segundo fenômeno muito importante, gente, é o da dualidade onda-partícula. Ficou comprovado, gente, que o elétron e as moléculas grandes, que a gente entende ser partículas, são ondas também. O experimento da dupla fenda, em que elétrons são irradiados e passam por duas aberturas. E quando eles passam por essas duas aberturas, lá do outro lado tem um anteparo para receber os elétrons, ocorre um fenômeno de ondulatório, um fenômeno de interferência. É que os elétrons que formam o seu corpo, todas as moléculas que formam o seu corpo, são ondas, estão vibrando. Se são ondas, estão em vários lugares simultaneamente, você não sabe onde a onda está. A onda se propaga, então nós somos um mar de ondas. E o terceiro aspecto muito legal da mecânica quântica, sabe qual é? Porque essa ideia é importante, hein? Você sacou? Se o seu corpo é formado por ondas, você é energia pura! Você é energia pura! Sacou? Você é energia pura, você é onda. Né? É onda e tem frequências, várias frequências específicas. Esses átomos estão em constante vibração, os elétrons vibrando. E uma terceira e última é o entrelaçamento quântico, conhecido como emaranhamento quântico também. O emaranhamento quântico é um fenômeno fantástico que foi comprovado em 1982, um fenômeno top da mecânica quântica, em que quando você pega duas partículas ou dois sistemas quânticos, como átomos, moléculas, enfim, fótons, e eles, por exemplo, interagem entre si trocando forças, ou se eles tiverem a mesma origem, no caso de fótons do mesmo laser, da mesma fonte, ou elétrons da mesma fonte, tem uma primeira etapa de união, de troca de energia. Quando você separa, o que vai acontecer? O estado vibracional dessas duas partículas, desses dois sistemas, permanece entrelaçados. Como assim, André? É como se uma vez você interagindo e separando, o comportamento deles, vamos dizer, a personalidade deles permanecem vinculadas. Quando eu falo personalidade, obviamente entre aspas, eu quero dizer estado quântico para você entender didaticamente. Então o que acontece? Se eu mando uma partícula para o Japão e a outra fica aqui no Brasil, e eu faço uma medida nessa partícula daqui, ou dou um estímulo nessa partícula daqui, ela se modifica. A outra instantaneamente se modifica junto. Entendeu? A distância. Cara, é um fenômeno, uma comprovação que o universo é não local. Que existe uma conexão energética entre essas partículas, mesmo à distância. O que é que está se conectando entre elas para manter a distância? É aquilo que nós chamamos de realidade não local, o universo inteiro. Por trás dessa realidade que estamos vendo aqui, e isso é uma informação do nosso professor John Stuart Bell, no ano de 64, em que ele faz uma publicação fantástica sobre as desigualdades, conhecida como desigualdades de Bell, em que a realidade que conhecemos aqui, essa realidade aqui, ela é sustentada por uma realidade invisível que perdura além do espaço, do tempo e da causalidade. Sabia disso? Então, você está aí olhando a realidade? Então, mas tem uma realidade em torno de você agora, aí olhando, que é uma realidade invisível, que faz a conexão não local entre tudo. Você interage com alguém, dá um abraço, partículas do seu corpo interagiu com as partículas do corpo da pessoa, cada um foi para um lado. Cara, não tem como. Conexão não local entre partículas se constitui em nosso corpo. Um bebê sai do ventre da mãe, primeira etapa interagiu, formação. Bebê sai do ventre da mãe, o que acontece? Entrelaçamento quântico, conexão não local. Incrível, como átomo a átomo, molécula a molécula, da mãe vinculado com o do filho. Da mesma maneira, vamos pensar o próprio DNA, né? Metade veio do pai, metade da mãe. Que conexão quântica. E o nosso DNA mitocondrial, que é idêntico ao DNA da mãe, ele está, fazendo com que nós estejamos entrelaçados quanticamente com nossas mães. E assim os nossos órgãos como um todo, que tiveram a mesma origem embrionária, estão todos interconectados. Nossos órgãos aqui, mesmo à distância. Então, é incrível. Entendeu o que é mecânica quântica? O que é física quântica? Física quântica é esse universo de energia que constitui a matéria. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.